Então, capítulo 13 de Isaías diz o seguinte: sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus congregados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de um muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Já veio de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornam frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contrações como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolações e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glórias e orgulhos dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela, as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruz, os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos traga entendimento desse texto e que possamos hoje tirar lições e aprender mais um pouco da palavra do Senhor Deus. Amém? Amém. Trazendo a linha de que já temos estudado, queridos, a sentença do profeta começa trazendo primeiro a sentença para o povo de Deus e depois há uma promessa de Deus de livramento, já no capítulo 11, capítulo 12, e os olhos de Deus e a mão de Deus é retirada sobre o seu povo e agora volta-se para os seus instrumentos, aqueles instrumentos que Deus usou, tanto a Síria como também, principalmente a Babilônia, para julgar o seu povo. Agora Deus iria tratá-los diretamente. Então o foco é tirado do povo de Israel, o juízo é tirado do povo de Israel
e voltado agora às nações. E, sobretudo, começa aqui pela Babilônia, que era um símbolo de poder, que era, embora ainda na época de Isaías não chegasse a essa potência e não teria esse conhecimento da grandeza, mas inspirado por Deus, pelo Espírito do Senhor, o profeta que tem essa natureza de prognosticar, de ver o futuro, ele consegue ver. Tanto é que até mesmo alguns estudiosos, eles acreditam e atribuem a mais de um autor o livro de Isaías. Por quê? Por causa da precisão da profecia, de como detalhadamente Isaías vai falar da Babilônia, da grandeza da Babilônia, antes mesmo dela se tornar grande, que naquele momento era a poderosa Síria, e sobre a sua vitória, sobre o cativeiro da Babilônia, como Deus livraria o seu povo e como posteriormente, depois de muitos anos, após a morte de Isaías, Deus destruiria a Babilônia. Então, a precisão dessa profecia faz com que alguns escritores acreditem que Isaías tem mais de um autor. Quando, na verdade, é muito comum, é muito simples entendermos que não há necessidade de se ter mais de um autor por causa da precisão. Até porque quem é o autor das Escrituras, e sobretudo o livro de Isaías, não é Isaías, mas o próprio Deus. Ele é o autor. Porém, Deus já sabe do futuro, e é Deus quem dá a visão, e é Deus quem ordena que o profeta, embora o profeta não tivesse uma visão completa do que seria, Deus já sabia, e Deus está mandando dizer. Então, aqui parece que alguns escritores, eles esquecem ou diminuem a capacidade de revelação do próprio Deus, de conhecer o futuro. Por isso, alguns acreditam até que, por causa da precisão dessa profecia, que aqui ele está falando de uma nação que ele mesmo desconhece, e do final que viria posterior, muitos anos posterior à sua morte. E como acontece posteriormente, isso leva alguns, até escritores, a acreditar, estudiosos a acreditarem isso, de que posteriormente, após o exílio da Babilônia, após a derrota da Babilônia, outros autores agregaram no livro por causa da precisão. Isso é duvidar da onisciência do poderoso Deus. Eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que aqui não há mais do que um autor, sobretudo o principal autor é Deus, e Deus usa o instrumento dele, Isaías, para descrever com tanto detalhe. Então o texto é muito claro em apresentar a Babilônia. Deus vai tratar da Babilônia. Então Deus trata da Síria. Primeiro nós ouvimos falar que Deus, depois que tratasse de Judá, que Judá passasse pelo que tinha que passar, iria tratar da Síria, e agora vai falar no capítulo 13 de que Deus começa a tratar da Babilônia antes mesmo da Babilônia se tornar forte, se tornar tão poderosa, destruir a Assíria. E o profeta ainda vai falar dos medos que Deus iria levantar. Porque é quem posteriormente, juntando medos e persas, destrói a Babilônia, derruba a Babilônia. Então há muita precisão nessa revelação, nessa profecia de Isaías. Então, a responsabilidade do profeta é ser íntegro à mensagem, é entregar a mensagem com fidelidade na sua integralidade. Essa é a responsabilidade do profeta. O povo tem a sua parcela de responsabilidade, que é o que vai fazer com a profecia. Como vai receber a profecia não é problema do profeta. A missão do profeta é simplesmente dizer aquilo que Deus disse e que mandou dizer. Essa é a responsabilidade do profeta, o que pesa sobre o profeta. Agora, o povo tem a sua parcela de responsabilidade, porque eles que receberão a palavra e como eles lidarão, tratarão a profecia. Então, o fato é que ele é íntegro, um profeta fiel que Deus levantou em um contexto conturbado, em um contexto difícil, para falar ao povo. E, sobretudo, trazendo juízo sobre eles. Primeiro, trazendo juízo sobre o seu próprio povo. Tinha que ter muita coragem, porque desafiaria os nobres, desafiaria os príncipes, os governantes, né? Aquelas pessoas que tinham a influência. E o profeta não se intimida disso. Ele sabe que ele tem compromisso em trazer a verdade, em proclamar a palavra do Senhor. E assim ele o faz. E agora, tirando os olhos de Israel, quando Deus foca para a Babilônia, mostrando a sua queda, é óbvio que está enaltecendo aqui, de uma forma também direta, o livramento que Deus daria ao seu povo.
né? O livramento com que Deus traria o seu povo. E o motivo pelo qual Deus volta-se para a Babilônia é também a mesma forma, o mesmo motivo que Deus trata o rei da Síria, que Deus trata a própria Síria, o Império da Síria, que era a potência naquela época, que foi contra Israel. Por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, altivez de coração, Deus trataria. E Deus também fala a mesma coisa acerca desse império, que seria, embora um instrumento de Deus, assim como a Síria foi, a Babilônia também seria um instrumento na mão de Deus. No entanto, também não conheceria, ou não daria, não reconheceria o seu propósito, que eram apenas instrumento de Deus para tratar algumas nações. Esqueceram também, assim como a Síria, que foi o próprio Deus quem engrandeceu a Babilônia. E o grande problema do ser humano é não reconhecer a glória do Senhor, é não reconhecer o seu benfeitor, aquele que faz por nós. Então o ser humano tem a tendência de cair no esquecimento, de esquecer-se de quem foi o seu benfeitor, quem é o autor de toda a ação. Diante da glória, da grandeza, da majestade do seu reino, eles se ensoberbecem e acham que se tornam altivos, né? Acham que tudo é produto da sua capacidade, da sua inteligência. Babilônia passa a ser, depois da Síria, uma das potências daquela época, um grande império, é o centro da cultura do Oriente, da religião, da astronomia e de tantas outras coisas que existia, poder bélico, de exército forte, se torna grandiosa. Uma das maravilhas do mundo antigo estava ali na Babilônia, que era o Jardim Suspenso. Então, a Babilônia histórica, ela acaba se tornando símbolo. Embora haja uma sentença aqui para a Babilônia histórica, nós temos que ampliar essa interpretação. Por quê? Porque também ela, assim como Sodoma e Gomorra não se tornou apenas um símbolo histórico, mas também um símbolo espiritual de decadência, de depravação, a Babilônia também se torna. Então, uma interpretação muito maior, não apenas aqui uma interpretação figurada e uma sentença apenas para a Babilônia histórica, mas também tudo que ela viria a representar. Por exemplo, a gente vai ver em Apocalipse, nós estudamos isso, quando Deus vai falar sobre o sistema do mundo, do anticristo, o sistema corrompido, iníquo, ele o chama da Grande Babilônia. As religiões pervertidas, ele chama da Grande Babilônia. Então, o símbolo, a simbologia espiritual que a Babilônia tem, a representatividade, vai muito além do que a Babilônia histórica. Então, quando nós lemos isso aqui, nós temos que ler Deus tratando, sim, se referindo-se à Babilônia histórica, geográfica, mas aqui também há uma simbologia do que Deus faria com tudo e todo o sistema do mundo do qual nós vivemos hoje, que representa a Babilônia, que hoje é símbolo do pecado, da soberba, do orgulho, da glória humana, né? Então, Deus trataria tudo que simbolizasse ou que representaria assim a Babilônia. Então, o texto começa falando dessa sentença, o peso que Deus traria, que é uma linguagem que Isaías vai trazendo durante todo o seu livro, principalmente do capítulo 13 em diante, até o 23, se eu não me engano. Então, a sentença de uma visão recebeu Isaías. A sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, ensinai-lhes, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Então aqui a gente, como já foi dito, né, aqui na nossa introdução, o motivo era o orgulho, a soberba.
E aqui não era qualquer um exército. A ideia do texto que Isaías tem, que é um exército também levantado por Deus, reunido por Deus. Assim como a Síria foi para disciplinar, foi Deus quem reuniu esse povo e preparou. Deus também levantaria um povo, e aqui pode se referir posteriormente ao Império Medo e Persa, que veio posterior e que invadiu a Babilônia e que foi responsável pela grande queda da Babilônia. Então nós vamos observar que há uma ação soberana de Deus na história da humanidade, na história dos impérios humanos, dos reinos, tanto no sentido de que há a mão de Deus para erguê-los, como também há a mão de Deus para destituí-los. Então é Deus quem levanta um povo para guerrear contra outro. Porque a linguagem que o profeta usa é que é Deus quem está trazendo, e eles seriam os valentes de Deus, quem Deus chamaria para determinada época, para exercer juízo em determinado momento, em determinada época, sobre cada determinada nação, que deveria ser punida. E observa que cada um tem o seu tempo. Tem o seu tempo de glória, mas também tem o seu tempo de queda. Mas isso seria uma regra? Não. A causa da queda de todos que foram levantados por Deus e vieram cair posteriormente, primeiro é o quê? O orgulho, que é a causa principal da queda de Lúcifer. E tanto nessa visão aqui adiante, de capítulo 3, a sentença de outras nações, que virá também sobre as outras nações, Tiro e assim por diante, tantos estudiosos fazem uma alusão, por causa da linguagem do profeta, à queda, ou é comparado com a queda de Lúcifer. Tanto é que na Vulgata, ela é trazida o nome até mesmo do rei de Tiro, se eu não me engano, como Lúcifer, trazendo uma alusão, como se estivesse se referindo apenas à queda de Lúcifer. Não, mas mostrando que, da mesma forma que Lúcifer caiu por causa da sua soberba, do seu orgulho de achar que era Deus, né? E não reconheceu o seu Criador, o seu Deus, não deu glória a Deus, não aceitou o seu estado original, caiu. Assim também, a queda das outras nações está baseada nesse princípio. A queda também de Adão e Eva por causa do orgulho, porque eles não aceitaram o estado original, não aceitaram ser criatura e quiseram tornar-se criador. Tanto é que eles foram seduzidos, né? Principalmente a mulher foi deduzida pela interpretação errada da serpente, que diz o seguinte, que se ele comesse, eles não morreriam, mas tornariam-se semelhantes a Deus, iguais a Deus. Então o coração se ensoberbeceu, o orgulho entrou no coração e foi a causa da queda do homem e o que tem sido a queda de muitos reinos, de muitos poderosos, o seu orgulho. Então, quando o texto refere-se a isso, a causa geralmente é o orgulho. E o orgulho leva o homem a tornar-se independente de Deus, ou achar que pode viver independente de Deus, não reconhecem a Deus, não aceitam o seu estado original, não entendem o seu estado original no sentido de que foram criados e feitos para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, como diz o livro, a Confissão de Fé de Westminster, que o princípio básico do homem era glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre, né? Então, se o homem glorifica a Deus, ele experimenta de Deus sempre. Mas quando ele deixa de dar glória a Deus e ele começa a se exaltar, a autoexaltação, ele então começa a cair no erro que outras nações caíram, sobretudo de Lúcifer, de Adão e Eva, dos primeiros que foram criados. Então, o que Deus nos mostra é que quando ele tem que acertar a conta, ele acerta. E ele levanta quem ele quer. Ele não depende de ninguém, não fica preso a uma nação, porque ele poderia levantar aqui, talvez, o seu próprio povo para destruir a Babilônia. No entanto, não é o seu próprio povo. Aqui não está se referindo ao exército de Israel, ao exército de Judá, mas ele está falando dos seus valentes. Quando usa essa expressão,
A primeira coisa que nós devemos perceber é que há uma soberania. Nada é independente de Deus. Embora os homens se achem que sejam autônomos e que eles sejam donos das suas próprias atitudes, não são. Eles são governados por Deus. Tanto o seu povo que Deus elegeu, aqueles que em Cristo foram eleitos também, mas aqueles que são ímpios, aqueles que são iníquos e que não professam Deus. E o texto vai falar que até na ira de Deus eles o glorificarão. Então Deus usa quem Ele quer. Todo ser humano, toda a criação está a serviço de Deus. Quer os homens queiram, quer os homens não queiram. Farão a vontade de Deus. E quando Deus diz assim, eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei-os aos meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Então, quando Deus fala os meus consagrados, a gente pode levar a ideia daqueles que foram consagrados, santificados para Deus. A ideia de separação, não é aquela ideia que muitas vezes a gente pensa que aqui se refere aos santos, mas aquele a quem Deus separou para executar uma função. Lembrando que os soldados, sempre quando iam para a guerra, sobretudo o povo de Deus, eles entravam no ritual de purificação para irem à guerra. Muitas vezes, até mesmo Josué, quando vai batalhar, diz assim, purificai-vos hoje, santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então era muito comum do exército, dos soldados, antes de irem à guerra, passarem pelo ritual de purificação, que é usada essa linguagem de consagração, de serem consagrados, de serem separados para uma função. E possivelmente esse texto está se referindo aos medos e persas, porque mais adiante o texto vai dizer que ele levantaria os medos. Então Deus chama os medos, enquanto Israel e Judá achavam que era um povo exclusivo e que eles detinham o Deus para si, que Deus era exclusivo deles, Deus estava dizendo que ele não era exclusivo deles. Israel e Judá eram um povo exclusivo de Deus, mas Deus não era exclusivo para Israel e para Judá, como eles acharam que era. Então Deus está dizendo que Ele é Deus de outras nações, que Ele é Senhor, embora eles não aceitem, quer sejam convertidos, quer sejam ímpios, todos estão debaixo do governo de Deus. E Ele, a hora que quiser levantar, como instrumento, Ele levanta, e não precisa ser seus servos. Ponto final. Ele os consagra para isso. Ele os levanta para determinada ação. Então isso fala da grandeza desse Deus. Ele não está dependendo de conselheiros. Deus não precisa de pessoas para que o oriente, para que o aconselhe. Ele sabe e ele toma as suas decisões. Então eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes. Ele chama de seus. Então tudo pertence a Deus. O Salmo vai dizer, todas as coisas, toda a terra e tudo que nela se contém, pertence ao Senhor. Ponto final. Somos apenas mordomos. Nem somos donos das nossas próprias vidas. Somos mordomos dessa vida que Deus nos deu para administrarmos segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Essa é a doutrina da mordomia cristã. Então eles serão levantados para punir aqueles que se orgulham. E se tem uma coisa que Deus trata, sobretudo por causa da arrogância e do orgulho. E normalmente o pecado de arrogância, o pecado de orgulho leva o homem à idolatria. Porque eles criam os seus ídolos semelhantes a homens, para dizer a Deus que eles, como homem, têm o poder de manipular a história. Então, Deus trata de uma forma dura e não deixa passar em branco o pecado do orgulho, da exultação. Já se ouve sobre os montes os rumores, como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passará a revista às tropas de guerra. Amém? É o general passando revista da sua tropa para a guerra, para a peleja. Quem o poderá deter? Quem o poderá vencer? Esse general que prepara um exército, o Senhor das batalhas, né? Então, o Senhor preparando um grande exército. E Isaías tem essa visão para uma nação que ainda não tinha nem alcançado seu auge e que iria cair
antes mesmo de que Isaías pudesse ver nascer esse grande império da Babilônia, né? Então, mostrando que Deus é o Senhor da história. Nada acontece sem a ação, sem a caneta do escritor dessa história, sem o autor da história. Verso 5. Já se veio de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Então, observa que as nações que Deus iria levantar, o povo que Deus iria reunir, passar a revista o seu exército, passa a ser chamado por instrumentos de Deus. Então, a gente que conhece a história, se a gente for olhar a história dos grandes impérios que aconteceram no século, nos anos 400, nos anos 500 antes de Cristo, né, 400 antes de Cristo, nós vamos entender, a gente vai olhar, desassociado de Deus, a gente olha e vê os homens imperando. Mas quando nós olhamos da perspectiva bíblica, nós vamos ver que eles não passaram de apenas instrumentos de Deus, embora eram nações que o povo tremia, que o povo estremecia, mas na perspectiva bíblica, eles não passaram de meros instrumentos de Deus. E é isso que o texto diz. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos, onde o céu e a terra se uniam, né? Os confins do mundo, né? Onde céu e terra se uniam, os lugares mais longínquos. Deus traria e formaria o seu exército, Deus passaria a revista, viria da extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. E aqui, quando se fala em toda a terra, a gente tem que entender que é na perspectiva do mundo antigo, porque alguns continentes ainda não tinham sido descobertos, pelo menos na história, né? Mostrando aquela parte da Ásia, porque a concepção de mundo que eles tinham era ali, da Ásia, da Europa, da África, era aquele continente. Então, quando ele se traz a ideia de destruição, aqui possivelmente não está falando de final dos tempos, mas da concepção do profeta, do mundo, da ciência, do conhecimento geográfico que eles tinham naquele período. Então, trazendo aquela ideia do mundo que significava para eles, toda a terra, o que significava para eles, que eles tinham conhecimento de entendimento. É o que a gente pode entender nesse texto. E aí ele fala, uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso como assolação. Ou seja, era uma destruição terrível, um cenário de possível, quem sofreria e quem viria essa cena seria de terror, de grande espanto, porque a forma como Deus se manifestaria, mostrando que esta ação era o próprio Deus e não o exército. Se está se referindo Medo e Persa, que os homens temeram, deveriam temer muito mais quem estava, porque aqueles não passavam de instrumento, como a Babilônia foi instrumento de Deus, como a Síria foi instrumento de Deus, até mesmo Judá e Israel foram instrumentos de Deus. As nações sempre foram instrumentos de Deus, nada está fora do governo, do domínio. As nações não obedecem a Deus. A hora que Deus quiser submetê-las, Deus submete, porque Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Então, esta ação do Todo-Poderoso que vem como assolação, vem com grande fúria. Assim como a Síria foi como assolação para outras nações e foram com grande fúria, eles iriam provar do próprio veneno. A Babilônia foi instrumento de Deus, mas também foi com grande fúria, iria provar também da mesma forma. Então a gente observa que Deus não deixa passar nada batido. Não deixa passar nada desapercebido. Então ele trata nos mínimos detalhes. Nada fica impune diante de Deus. Ele levanta, mas ele também trata. Verso 6 vai dizer, uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso como assolação. Amém? Lembrando que a primeira profecia vem para a Babilônia histórica. Ok? Mas como eu disse, esta mesma profecia, ela é semelhante ao que Deus fará no dia do juízo final, com a grande Babilônia. Então não desassocie isso.
Amém? Não desassocie isso, porque aqui no primeiro momento era para os seus ouvintes entender que Deus trataria as nações que tratou o seu povo. E que posteriormente viriam também subjugar, levá-los para o exílio. O Isaías profetizou tudo sobre isso, que levaria-os para o exílio, mas que Deus também trataria e derrubaria essa nação e levantaria outra. Então nunca houve uma nação que fosse intocável. Todas que se levantaram, todas caíram. Por quê? Porque o único reino que subsiste para sempre é o reino de Deus. Amém? O reino cujo Senhor é o grande rei. Esse é para todo sempre. Mas os dos homens foram poderosos. Os outros temeram, as nações temeram, foram grandes, foram impiedosos, foram cérebres. Porém, caíram todas, mostrando a fragilidade humana e mostrando quem levanta e quem derruba, porque elas cresceram quando Deus quisesse que elas crescessem. E elas caíram quando Deus quis que elas caíram. Toda a ênfase nunca pode ser dada a esses poderosos, mas sobretudo a Deus. Era isso que o profeta estava praticamente dizendo. E que o seu povo pudesse esperar nas promessas de Deus, porque viriam dias assim. Pelo que todos os braços se tornaram frouxos, e o coração de todos os homens se derreteram. Se referindo a quem? A Babilônia, que outrora eles faziam os braços dos seus adversários estremecerem e os corações dos seus adversários derreter-se. Agora era o Senhor quem faria o contrário. Com o exército que Deus passaria a revista e levantaria e ajuntaria para ir contra a Babilônia, agora os exércitos deles, os homens deles, que eram valentes e temíveis diante da fúria de Deus, também se tornariam como presas, tremeriam como uma presa treme ao rugido do seu predador. Amém? Amém. Então, queridos, esse é o Deus Todo-Poderoso, pelo que todo o braço se tornará frouxo, no sentido de que os arqueiros errarão os alvos, eles não acertarão as suas lanças, suas flechas, porque seus braços ficarão frouxos diante do terror, do juízo de Deus sobre eles. Assim também, já trazendo escatologicamente para um futuro próximo, né, do final dos tempos, assim será esses grandes poderosos que acham que têm o poder, que têm a capacidade, quando Deus manifestar a sua glória, que o Filho do Homem vier, montado num cavalo branco, trazendo juízo sobre a terra, os seus braços ficarão frouxos. Os seus corações se derreterão. E eles olharão para o Senhor e olharão para aquilo que eles escolheram em detrimento de Deus, e os seus corações vão ficar frustrados. Ele vai dizer assim: eu deixei isso tudo, essa glória, para adorar essas coisas pequenas? Então eles ficarão perplexos diante da majestade do Senhor. Todos braços valentes ficarão frouxos e corações corajosos se derreterão diante do dia do Senhor. Amém? Amém. Verso 8. Assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contrações como uma mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto tornará rostos flamejantes de terror. O terror estará estampado nos seus rostos. Homens valentes que desafiavam outras nações, que subjugaram várias nações. Por isso a Babilônia se tornou a capital cultural, o país cultural. Era a glória das nações, a glória dos homens. A Babilônia, em Cádiz, na linguagem deles, significava porta de Deus, mas em hebraico era a grande cidade desorganizada, ou a grande confusão, a cidade em confusão, em hebraico. Então, o que era berço da glória deles, que eles se enalteciam, agora estavam com seus rostos flamejantes diante do terror, da grandeza do Senhor Deus. E eles teriam dores como mulheres têm contrações no parto. Os homens se contraindo de dor diante do juízo de Deus. Nós não somos absolutamente nada. Se acharmos que somos alguma coisa, estamos equivocados, porque não somos nada. Somos alguma coisa quando nós somos instrumentos de Deus e usados pelas mãos de Deus e fazemos baseado na capacidade, no poder de Deus. Mas quando Deus tira a sua mão,
o que sobra de nós? Não sobra absolutamente nada. Amém? Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolações e dela destruir os pecadores. A palavra pecado traz a ideia de um arqueiro que lançou a sua flecha e com as mãos frouxas e eles erraram o alvo. Então Deus vai tratar com aqueles, tanto iria tratar com a Babilônia, que se tornou símbolo do orgulho e da vaidade humana, né? Tanto símbolo cultural, como também econômico, enfim. Eles se tornariam diante do Senhor também como alvo da sua fúria, porque todos eles erraram o alvo. Porque qual é o alvo? Adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a sua palavra. Então o pecado é errar o alvo. Ok? Então Deus trata com aqueles que saem do propósito, que perdem o alvo, que não acertam o alvo. Qual é o alvo? Fomos criados para dar glória a Deus, para servir não o nosso propósito, mas servir o propósito de Deus. Amém? Então Deus tratará e destruirá os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então, se o pecado não ama a luz, Deus traria escuridão para eles, traria trevas, porque os astros, eles refletem a luz de Deus, a glória de Deus. Deus tiraria o brilho da sua glória. Essa seria mais ou menos a ideia. Deus tiraria o brilho da sua glória, porque quem foi responsável para o engrandecimento da Babilônia? A glória de Deus, a luz da glória de Deus. Lembrando também, trazendo a linguagem para o que aqueles homens faziam como idólatras, que eles pegavam os seus ídolos e construíam como astros, lua, sol, com uma característica humana para mostrar que os homens tinham o domínio daquilo tudo. Então, nesse sentido também, os astros, os ídolos deles, que eram sóis, que eram luas, que eram os astros, cairiam por terra. Lembrando que a Babilônia, ela também era a cultura da astrologia, da astronomia. Então, portanto, Deus iria fazer com que o brilho cessasse sobre aquele lugar e não houvesse nenhum tipo de glória, nenhum tipo de luz e fosse dias terríveis. E esse fim que é dado aqui, na primeira profecia para aquele momento, ela se cumpre em dois tempos, porque ela serve para a Babilônia histórica, serviu para a Babilônia histórica, após muitos anos depois da morte de Isaías, como também ela se cumprirá no fim dos tempos, naquele dia que também é chamado o grande dia do Senhor, o juízo final. Ok? A glória, os céus deixará de manifestar a glória, o brilho do sol, o sol deixará de manifestar sua luz, os astros deixarão de manifestar, as constelações não refletirão a glória de Deus. E tudo isso que reflete luz é expressão da glória de Deus. E se for tirado, ficará então trevas. Como o pecado, os pecadores gostam das trevas, Deus isenta-os da luz. Portanto, hoje nós concluímos aqui até o versículo 10. Semana que vem a gente retoma e conclui o capítulo 13, se assim Deus permitir. Amém? Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E eu vou pedir então a nossa irmã Ivanei que ore ao nosso Deus agradecendo por... Deus abençoe. Terminamos mais uma etapa. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham aí nessa live. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever.